Eu sou o Fiasco, eu sou engenheiro do Pinterest e eu vou te mostrar hoje, sem te enrolar, o que você precisa saber de Java e, primeiro de tudo, onde você usa Java, quem usa Java. Se você chutar uma árvore podre e velha hoje, provavelmente vai cair umas 50 empresas que usam sim nos seus backends Java. São empresas como, por exemplo, o próprio Pinterest, Uber, Globo, Google, Amazon, Netflix, eBay. Então são diversas e diversas empresas, eu poderia ficar listando isso daqui por horas, mas hoje para back-end Java é provavelmente uma das linguagens mais adotadas que a gente tem por aí, do lado ali de Ruby e talvez JavaScript. Ainda assim, Java é muito mais adotado do que a maioria dessas outras linguagens. Então é empresa pra cacete que usa essa porcaria, e hoje eu vou te mostrar uma lista de tudo que você precisa aprender em Java dividido por níveis, iniciante, intermediário e avançado. É só isso. Então, abre o bumbum que a lista é grande. E a primeira coisa que você precisa fazer, se você vem de outra linguagem de programação, ou se você está aprendendo Java do zero, é aprender sobre variáveis, que é a mesma bosta que você vai ver em Python, em JavaScript. Porém, em Java você tem um negocinho que a gente chama de linguagem estática e fortemente tipada. Então, você tem que entender sobre tipagem de dados. Porque se você vem de uma linguagem fraca, tipo JavaScript da vida, que você vai colocando qualquer bosta ali, sem se preocupar muito com tipagem... Opa, se liga, Fiasco aqui, eu vim do futuro. Cara, deixa eu só te falar um negócio. Se puder comentar, comenta aqui embaixo, sabe por quê? Porque desde o negócio lá da Olimpíada, o YouTube, como você já sabe, cortou o alcance dos meus vídeos. Do último vídeo a gente teve 700 pessoas comentando, 700 comentários, e mesmo assim só deu 10 mil views. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo uma ou duas vezes, se possível, compartilha com um amigo teu. Isso vai me ajudar a trazer mais vídeos assim, porque dá maior trabalho de fazer, belezinha? Se puder, se não puder, obrigado de qualquer jeito. Continua com o teu vídeo aí. Em Java você vai tomando seu bumbum, porque em Java você tem que sempre declarar a sua variável, o tipo da sua variável, antes mesmo de declarar a tua variável. Então é um ótimo conteúdo para você começar. E logo depois disso você vai perceber que em Java você tem dois tipos de dados, os primitivos, que são int, double, float e por aí vai, e também os não primitivos, que nesse momento aqui eu te indico a só estudar sobre strings, porque você não tem capacidade cognitiva para entender os outros tipos de dados não primitivos agora. Então estuda só string, mas você tem que entender sobre esses tipos de dados, os primitivos e os não primitivos. E isso é padrão em qualquer outra linguagem de programação. Por exemplo, se você vem de uma linguagem mobile, por exemplo, como Kotlin, com certeza você já bateu de frente ali com um negócio chamado estrutura de controle, ou então if e else. Sim, basicamente você tem que saber sobre if e else, else if, saber sobre switch cases, um pouquinho ali de ternários aqui e ali para reduzir o teu código. Então isso é um tópico bem interessante aí que vai pelo menos aí uma semana de estudo bem legal, principalmente a parte de ternários. E logo depois das estruturas de controle, você tem estruturas de repetição, os famosos laços de repetição, for, do while, uma porrada de coisa, foda-se o que você escolher, não importa o que você escolher, escolha qualquer um e aprenda apenas o for e o do while. Todo o resto é meramente opcional, mas aprenda pelo menos muito bem ali o for e o do while. E aí você já vai começar a brincar e perceber que você consegue fazer umas coisinhas interessantes, mas você ainda vai precisar trabalhar com alterações nas tuas variáveis. E aí entram os métodos, cara, que é um outro tópico bem legal para você estudar. Você estudar sobre métodos, você estudar sobre métodos que levam parâmetros, sobre argumentos, qual é a diferença de um argumento para um método. Então, é uma coisinha interessantezinha que uns 3 ou 4 dias de estudo ali bem feito, você consegue aprender e também começar a aprender nosso próximo tópico de Java iniciante, que são arrays. Provavelmente, quando você começar a estudar arrays, você vai ter que começar a ter mais contato com métodos. Por isso que você tem que estudar arrays depois de você ter estudado métodos. Porque os arrays, eles têm os seus métodos próprios. Então, é super interessante você ter estudado métodos primeiro. E quando você começar a entrar nesse tópico de arrays e você já souber todo o resto, tudo que a gente já acabou de falar aqui, você já consegue fazer ali algumas aplicaçõezinhas aqui bem interessantes. Você já consegue fazer um incrível jogo da velha. E com um array ali, talvez um arrayzinho 2D, você consiga saber alguma coisinha ali de um jogo da forca. Mas agora acabou o nível fácil. Porque o nível fácil fazia parte de todos esses conteúdos que a gente passou aqui. E agora a gente está entrando no nível intermediário de Java. E no nível intermediário de Java, a primeiríssima coisa que você tem que fazer é estudar classes e objetos. Você entender para que servem as classes,
que classes são moldes para objetos, como é que você inicializa um objeto, você entender qual é a diferença de uma classe para um pojo e como eles estão alinhados. E em Java, quando você começar a inicializar os seus objetos ali, você vai ver que fazer aquilo tudo manualmente é chato pra caceta. Então a gente vai aprender ali também um outro tópico que são os construtores. Você tem que entender como é que você cria construtores, como é que você cria construtores com todos os argumentos, ou sem nenhum argumento, um construtor vazio, o famoso No Args Constructor e o All Args Constructor. Você tem que entender a diferença deles, para depois lá na frente, quando a gente for aprender Spring, você entender melhor por trás dos panos ali, como é que funciona o Lombok. Mas eu não vou complicar a tua mente não, porque a gente vai ter que passar para o próximo tópico depois que você aprender construtores, que são modificadores de acesso, que são importantíssimos você saber antes mesmo do próximo tópico, que é a orientação ao objeto. Porque os modificadores de acesso, você vai ter que saber como é que você vai deixar suas classes privadas, como é que você vai deixar os seus métodos privados, usar public, usar private, usar protect, e como tudo isso influencia na hora de você estar construindo a tua aplicação. Então você tem que estar com isso bem na ponta da língua, porque você vai entrar direto depois em orientação ao objeto. E orientação ao objeto não é algo específico do Java, padrinho. Orientação ao objeto, você tem orientação ao objeto em Dart, em Swift, em Kotlin. O próprio Java tem orientação ao objeto. Então são várias linguagens que usam orientação ao objeto. Então, se você entender esse tópico aqui, você consegue levar isso para qualquer outra linguagem e vai ser super importante para tua carreira, muito melhor do que você ficar fazendo aí seus programinha em React. É o primeiro tópico que você tem que aprender sobre orientação a objeto, é a própria herança, que é a nossa capacidade de criar subclasses que são servidas por uma classe maior, uma classe mãe, que vai liberar ali o guarda-chuvinha e a gente vai ficar embaixo daquele guarda-chuva podendo pegar os atributos da nossa classe mãe. E ao mesmo tempo que você tem que aprender sobre o primeiro pilar da orientação a objeto, você já vai ter que aprender sobre o segundo, que é polimorfismo, que é a nossa capacidadezinha ali de reutilizar código, de reutilizar funções e fazer o nosso código muito mais escalável. Então, provavelmente, polimorfismo é o conceito mais importante, juntamente ali com herança, da orientação a objeto. E se você entender isso, como eu te falei, você pode levar isso para outras linguagens orientadas a objeto, como Swift, como Dart, como o próprio Kotlin, e por aí vai. E o último pilar da orientação a objeto, esse nosso nível intermediário aqui de Java, é o encapsulamento, que é a nossa capacidade de proteger as nossas classes para que não haja ali entre aspas, ali, um vazamento de dados. Não necessariamente um vazamento de dados, mas como você tem um QI de um macaco nesse momento que eu estou te falando, você não vai entender. Mas a gente está protegendo as nossas classes ali, os nossos atributos, meio que restringindo o acesso aos nossos atributos, a alteração dos nossos atributos, forçando a gente a usar os nossos getters, os nossos setters, que são também utilizados com os nossos construtores. Então, tudo isso está emaranhado. E se você pular do nível iniciante para o nível intermediário, tomou no bumbum. E a partir do momento que você sabe o mínimo de orientação a objeto, o que você tem que fazer é começar a deixar o seu código cada vez mais genérico e cada vez mais enxugado. Você tem que entender sobre interfaces, você tem que entender sobre classes abstratas, a diferença de uma interface para uma classe abstrata. Eu já fiz vídeos sobre isso também, já conversei com vocês a diferença de uma interface para uma classe abstrata. São dois tópicos que praticamente eles são muito parecidos entre si, mas eles têm as suas diferenças. Interfaces são usadas para contratos, enquanto classes abstratas elas são usadas para reutilizar o nosso código e deixar uma padronização muito maior para o nosso código. E também, junto a classes abstratas, a gente tem que aprender também sobre outro tipo de dado não primitivo, que são os enums. Ali é o nosso conjuntinho de constantes, que é um tópicozinho bem até que chatinho de se saber, mas eu já fiz um vídeo sobre enums também. E junto com enums, outro tópico que eu mesmo demorei pra caceta pra entender, pelo menos pra entender completamente, é classes abstratas. E esses últimos 4 tópicos que a gente conversou aqui provavelmente são os tópicos mais difíceis de se entender aqui nesse nível intermediário de Java, porque são tópicos que não são de tão fácil compreensão e você tem que ter exemplos muito bons para entender essa bosta. Não vai tentar entender na faculdade que tu não vai conseguir não. E a gente já tá chegando no final da nossa lista aqui de tópicos intermediários de Java, mas eu tenho que fazer aqui algumas menções honrosas. Não são menções honrosas porque são tópicos interessantes, mas talvez não tão interessante para você entender de primeira. Você não precisa gastar todos os seus neurônios tentando entender isso. Você vai entender isso com o tempo, conforme você vai programando. E esses tópicos são
Annotations, que é uma coisa que você vai entender com o tempo, você vai usar annotations toda hora, então uma hora você vai entender essa bosta, você não precisa parar para estudar isso. Outro tópico são exceptions, as famosas exceções, que é o try catch, o throw, o finally, tudo isso que engloba exceções, que é um tópico também que você não precisa parar nem queimar os seus neurônios para estudar, porque você também vai ter muito contato com isso e uma hora você vai entender por osmose. E a gente vai partir para os nossos 3 últimos tópicos do nosso nível intermediário, que são exatamente generics, que também servem para deixar o nosso código, acredite, genérico e reutilizável. E eu também já fiz um vídeo sobre generics. Mas espera aí, antes da gente entrar em generics e você aprender como é que funciona generics, eu preciso te falar de um negócio. Você tá trabalhando com back-end, cara. Não só Java você precisa saber. Você precisa também ser visto. E para ser visto, você tem que ter um bom currículo, um bom portfólio e também, principalmente, um bom lugar para você hospedar os seus projetos. E sabe onde você encontra tudo isso? É na Hostinger, papai, que é a patrocinadora desse vídeo aqui, tá ajudando a gente a trazer mais conteúdo técnico. Lá na Hostinger, cara, você vai ter hospedagem de site, compra de domínio e principalmente o mais legal é a VPS deles. Cara, como é que funciona a VPS da Hostinger? Cara, eu já estou usando faz alguns meses para os meus projetos pessoais e também para os projetos que eu estou trazendo lá para a área de membros. Então, a VPS, eu já mostrei um vídeo como configurar ela, como é que funciona a VPS, como usar. E se você sempre se perguntou qual VPS eu estou usando da Hostinger, a VPS que eu estou usando é exatamente essa daqui, que é a de 2 núcleos, 8 GB de RAM e 100 de armazenamento. E se você for olhar, ela é a VPS mais popular e mais recomendada aqui pela Hostinger, porque ela atende a maioria dos públicos, cara. E os preços da Hostinger sempre foram muito baratos. Mas se tu quiser um descontinho ainda maior, cara, descontão na verdade, então faz o seguinte, dá prioridade para comprar o plano de 12 meses da Hostinger. Você vai ter uma VPS muito segura, muito rápida e não te deixa na mão. E se você precisar escalar, e eles têm outros planos também. E com certeza, se você está trabalhando com back-end, se você está estudando com back-end, você vai ter sim que comprar uma VPS. Dá prioridade para comprar o plano de 12 meses da VPS da Hostinger, usando o meu link que está aqui na descrição, cara. E agradece aqui embaixo a Hostinger por apoiar esse projeto aqui e continua aí aprendendo generics. Outro tópico que a gente tem são os lambdas. Você tem que entender sobre lambdas, sobre funções anônimas e como eles são usados ali para a gente deixar o nosso código um pouquinho mais conciso, um pouquinho mais fazendo sentido e de fácil leitura. E o último tópico, que eu acho que é o que mais vai te gerar tempo, pelo menos nesse nível intermediário, bote aí algumas boas semanas estudando esse tópico, são collections, meu amigão. E assim a gente fecha todos os tópicos do nível intermediário de Java e você já está pronto para ir para o nível avançado de Java, de conceitos avançados que você tem que saber antes de falar que é um programador Java. E por mais que Java não seja baixo nível, você ainda tem ali um meio termo entre alto nível e baixo nível, Java você ainda tem que ter algum certo contato com memória, então você tem que aprender sobre lidar com memória, trabalhar um pouco com os conceitos de memória do Java, então você tem que exercitar isso. Por mais que, sim, no Java é pau no cu da máquina, mas mesmo assim a gente ainda tem que ter noções básicas de conceitos de memória em Java. E aí entra também o Garbage Collection do Java, você tem que saber como é que ele funciona, para que ele funciona, em quais casos específicos você vai usar. E no Garbage Collection é uma infinidade de conteúdos que você tem que saber, você tem que entender sobre os coletores, como é que eles funcionam, quais são os casos de uso. E aí você tem que entender sobre serial, parallel e por aí vai. Um outro tópicozinho um pouquinho mais avançado de Java também, esse dali tá no meio termo entre intermediário e avançado, são reflections. Você tem que entender quais são também os casos de uso de reflection, qual é o problema que ela quer resolver, como é que a gente manipula classes ali em tempo de execução. Então, como trabalhar com reflections é super importante. E aí a gente já entra no tópico que todo mundo que aprende Java quer pular todo o resto e quer chegar logo nesse, que é trabalhar com APIs. Então a gente tem que entender sobre como está estruturada a internet, como é que funcionam protocolos, como é que se faz uma API RESTful, qual a diferença de uma API RESTful para uma REST API, qual é a diferença para um WebSocket. Então a gente tem que trabalhar ali com protocolos e entender muito bem como funciona isso, para a gente ir talvez para o próximo passo, que talvez seja o mais famoso e que todo mundo ignora todos os anteriores e pula direto para ele, padrões de projeto. Então você também vai ter que entender sobre padrões de projeto,
já. Todo mundo quer saber sobre padrões de projeto, mas se você não sabe programar, pra que caralho você vai querer padrão de projeto, cara? Mas você tem que entender sim sobre padrões de projeto quando toda essa base estiver sólida na tua cabeça. E aí sim você pode botar ali o teu pezinho na água. Você tem que entender sim sobre alguns padrões de projetos, os mais básicos até mais avançados, por exemplo, como Singleton. Você tem que entender sobre MVC também, é importante você entender. Você tem que entender sobre Factor e por aí vai. É um conceito mais avançado e aí sim você vai poder chegar e botar o teu pezinho ali na água no Framework Spring. Que aí, meu amigo, ali é um buraco negro de infinidade de coisas que você tem que aprender. Você pode estudar uma vida do ecossistema do Spring e você mesmo assim não vai conseguir dominar tudo. Você vai ter muita coisa que você vai ter que aprender, você vai ter que estudar sim sobre Spring Boot, construir suas APIs, você estruturar o seu código com um padrão de projeto, e aí vem todos os outros elementos que eles convergem para esse ponto aqui de você aprender Spring. E aqui eu posso fazer uma lista, na verdade eu já fiz essa lista, só que eu não sei se esse vídeo aqui vai dar bom, porque se esse vídeo não der bom, eu não vou postar a porcaria desse próximo vídeo da lista de tudo que você precisa aprender em Spring. Então faz o seguinte, você quer ver a listagem igualzinho esse vídeo aqui, mas de tudo que você precisa aprender de Spring em 15 minutos, rapidinho? Faz o seguinte, bota aqui embaixo nos comentários que você quer ver sim esse vídeo de Spring, do que você precisa aprender de Spring, tudo detalhadinho, faladinho ali, se você quiser, obviamente. Porque se esse vídeo não performar bem, eu não vou postar de qualquer jeito não, porque já tô postando vários vídeos que estão indo mal, belezinha? Então eu espero que tenha ficado entendível para você tudo que você precisa aprender de Java aqui nesse menor tempo possível. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!